Oi gente, tudo bem? Sou Luana, sou da Rede Emancipa, Movimento Social de Educação Popular, e esse vídeo aqui é para a gente se posicionar em relação a essa questão do coronavírus, porque não só porque vários alunos vieram procurar a gente, familiares estão preocupados em relação às nossas aulas, se vão manter e tal, a gente também quer gravar um vídeo da nossa posição como movimento de educação popular, um movimento que está nas periferias. A gente acha importante a gente se posicionar sobre esse tema. Então, primeiro, o que é esse coronavírus que as pessoas estão falando? Coronavírus é uma doença causada por um vírus, que é um bichinho muito pequenininho, surgiu na China, um outro animal, não sabe se é um morcego, se é um animal, outro animal silvestre, infectou um ser humano, que foi, enfim, e esse ser humano passou a infectar outras pessoas ali e a doença foi se espalhando, principalmente pelo hemisfério norte, e agora que está começando a chegar no hemisfério sul aqui no Brasil. O que a gente sabe já sobre essa infecção, sobre esse vírus? As pessoas que contraem esse vírus, elas começam a ter sintomas parecidos com o da gripe, com resfriado, então muita febre, sintomas respiratórios muito complicados, e varia muito de pessoa para pessoa a maneira como se manifesta. O que a gente está vendo pelo que já tem espalhado, é que as pessoas idosas e as pessoas mais vulneráveis que têm algum problema de imunidade ou que têm algum tipo de doença crônica, diabetes, hipertensão, manifestam sintomas de forma muito mais grave. Podem até desenvolver uma síndrome respiratória bem grave, que compromete seu pulmão. Você pode até chegar à morte com isso. A gente também viu, como a gente está vendo, por exemplo, no caso italiano, que o coronavírus mata muitos idosos que estão nessa situação. Os que mataram na Itália, por exemplo, 43% dos mortos tinham acima de 80 anos. Isso não quer dizer que não é uma doença grave, que a gente tem que se preocupar, porque a gente tem, né? A gente só tem que ter certeza desse dado para a gente saber com o que a gente está lidando, para a gente saber o que está acontecendo. Uma outra coisa importante que o coronavírus está ensinando para a gente é a importância de ter um sistema de saúde público, como a gente tem aqui o SUS. Os Estados Unidos, por exemplo, gente, é um país que o coronavírus já chegou, antes de chegar aqui no Brasil, inclusive, que não tem um sistema público de saúde. Então as pessoas ficam com medo de ir para o hospital, porque nem tem um hospital público, não tem UBS, não tem UPA, tudo você tem que pagar. Então as pessoas até que estão resfriadas ou estão com sintomas, elas têm medo de ir para esses lugares e, enfim, se espalha muito mais rapidamente, porque você tem que pagar. Não tem nenhum sistema de vigilância epidemiológica como a gente tem aqui no Brasil, que é um sistema que vai ajudar a controlar, ver onde o vírus vai chegar, vai ajudar nos testes, enfim. Não tem nenhum laboratório público como a gente tem aqui, o Instituto Adolfo Lutz, que vai conseguir testar esse coronavírus, se a pessoa está com corona mesmo ou se está com algum tipo de outra coisa. Então a gente tem que primeiro entender que a gente tem um sistema público de saúde que nos garante um mínimo de humanidade. Só que a gente tem um problema fundamental. Nosso governo já há algum tempo quer destruir o SUS. Isso é o primeiro problema que a gente tem que lidar e é o principal problema que a gente tem com o coronavírus. A gente tem visto o governo tentando destruir o SUS, não falam isso com todas as letras, mas todas as medidas têm sido nessa direção. Em 2017, por exemplo, o governo conseguiu passar uma medida de teto de gastos, o que quer dizer que vai ter um limite de dinheiro para a saúde, para a educação, para saneamento básico, para moradia, o que significa que vai diminuir o dinheiro para essas áreas, que eles chamam de gasto social, que para a gente é o mínimo que a população trabalhadora tem que ter direito. Uma outra coisa que no caso da saúde está prejudicando muito é que no ano passado o Ministério da Saúde conseguiu passar uma mudança de financiamento para atenção básica. A atenção básica é o nosso postinho que a gente tem em cada bairro. Então, o governo não tem que mais passar o dinheiro mínimo para cada unidade de saúde. Agora, a partir desse ano, o governo pode passar um valor e não tem valor mínimo, o que quer dizer que vai diminuir muito. Então, a gente tem duas exigências para fazer nesse sentido. A gente chama todos os movimentos populares para estar com a gente nessa exigência. Primeiro, revogação imediata do teto de gastos do governo nessa situação de emergência. E segundo, revogação imediata do fim do financiamento mínimo para atenção básica de saúde. Isso é o mínimo que a gente tem que pedir. A gente também está vendo, gente, que tem muita informação, muito áudio que a gente recebe no WhatsApp e algumas coisas são verdade e outras não. Mas a gente viu um áudio do Fábio Jatene, que é médico lá no INCOR, lá no HC, que disse que de fato a gente está em transmissão comunitária. O que é isso? Que é quando o vírus começa a circular no país mesmo. Então, se você está doente com corona, não necessariamente você pegou essa doença de alguém que veio do exterior. Você pode ter pegado alguém aqui, de alguém daqui, porque já tá espalhando internamente. Isso quer dizer que vai aumentar muito o número de casos. E mesmo que a maioria do número de casos não cause necessidade de ir para o hospital ou que precise ser internado, de 10 a 15% vai precisar ir para o hospital e ficar internado. E aí o que a gente vai fazer? Principalmente os idosos. A gente sabe que quem mais tem possibilidade de acessar, mesmo o hospital público, é quem tem mais dinheiro. A gente exige também, primeiro, que todos tenham direito a vagas, né, a vaga de leito, seja em UTI ou seja que não precise de UTI, e que se, caso daqui a um mês, daqui a 2 meses, faltar vaga para os que precisam, esses 10 a 15%, a gente exige que tenha critério entre os idosos de renda e de condições de moradia.
que os idosos que não têm renda, ou que têm renda muito baixa, ou que moram em condições muito ruins de moradia, que moram em barraco, que moram em favela, tenham prioridade no atendimento para ser hospitalizado. Isso é a terceira exigência que a gente tem para fazer, para a gente conseguir de fato combater o corona. O ministro Paulo Guedes, aí da Economia, ele falou na imprensa ontem que ele anunciou uma série de medidas para blindar a economia brasileira da crise do coronavírus. A gente exige uma série de medidas para blindar a população brasileira, principalmente a população pobre e periférica, da crise do coronavírus. Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Então a gente chama todos os movimentos sociais para estarem com a gente nessa. A gente sabe, gente, que o que vai salvar a gente do coronavírus é um SUS fortalecido, e isso passa pela periferia. A gente chama todos os movimentos sociais, todos os movimentos periféricos que lutam na base, igual o Emancipa, igual a Uniafro, a Educafro, todos os movimentos para estar com a gente nessa lista de exigências. A gente quer o fim do teto de gastos, a revogação imediata, o fim a revogação imediata também do fim do financiamento mínimo para atenção básica, e a gente quer, caso falte leito, que os idosos mais pobres tenham direito a estar nesses leitos. A gente também viu, gente, que o governo está dizendo para que quem está resfriado, quem está gripado, ficar em casa. Mas como é que vai falar isso num país que 40% da população está na informalidade, tem emprego informal, ou trabalha naquele dia ou não vai ganhar o dinheiro para pagar o básico do dia? A gente também exige, a nossa quarta exigência, que os trabalhadores informais que estejam infectados ou sejam um caso suspeito tenham possibilidade de ter um suporte social. Porque ou eles trabalham naquele dia ou eles não têm o dinheiro para o mínimo. Eles não têm um salário fixo. A gente quer que o governo dê um suporte nesse sentido. E os que têm trabalho com carteira e que precisem faltar no trabalho, que o governo também garanta que as empresas não vão demitir essas pessoas. É o mínimo que a gente exige porque eles estão exigindo da gente para ficar em casa, caso esteja resfriado, sendo que a maioria é informal, e que também a gente se cuide, sendo que o SUS está sendo sucateado. Então, pra gente, o mínimo que a gente tem que exigir é a luta pelo SUS, é a garantia da nossa vida. O governo disse que vai blindar a economia, a gente quer blindar a vida do povo periférico, e para isso a gente tem exigências reais, e a gente conclama todo mundo a estar com a gente para fazer. A gente quer defender o SUS enraizado nas periferias, esse é o compromisso da nossa rede.